Olá, em mais um panorama das comissões, a gente vai falar sobre as atividades da Comissão de Defesa da Democracia. Essa comissão foi aprovada pela Mesa do Senado em junho de 2023 e é presidida pela senadora Elisiane Gama, que está com a gente aqui. Senadora, obrigada pela sua presença, bem-vinda. Muito obrigada, estou aqui à disposição. Então, senadora, essa comissão foi criada após o 8 de janeiro. Eu começo perguntando, ela foi criada por causa do 8 de janeiro? Primeiramente, de novo, é uma honra estar aqui novamente com você, estar debatendo num espaço muito importante, que é exatamente a funcionalidade, não é, das comissões aqui do Senado Federal. Essa comissão, ela foi criada, eu te diria que a motivação, de fato, foi o 8 de janeiro. Né? Eu colocaria como um dos elementos que trouxe, de fato, essa motivação. Mas, sobretudo, de uma forma muito mais geral, pela necessidade que a gente está vivenciando, eu diria, não apenas no Brasil, mas no mundo, de um debate mais aprofundado do fortalecimento da democracia. Nós tivemos um avanço muito significativo da extrema-direita no mundo inteiro. Alguns países de uma forma mais intensa, em outros de uma forma menos intensa, mas com um avanço, com células presentes praticamente aí em todos os países democráticos hoje do mundo, né? Então, por conta disso, houve-se a necessidade de a gente criar instrumentos legislativos mais fortes para também fortalecer o processo democrático. Nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente teve lá a invasão do Capitólio no 6 de janeiro, a gente teve depois, para além de uma comissão também de investigação dos moldes do que teve aqui no Congresso Nacional, também se criou uma comissão permanente para fazer o debate sobre o processo democrático. E aqui no Brasil, o presidente Rodrigo Pacheco compreendeu e viu, na verdade, essa necessidade e, portanto, teve a iniciativa de criar esta comissão e me deu essa grande responsabilidade que é a condução dos trabalhos dessa comissão, que faz debates, mas é uma comissão ordinária, é uma comissão permanente, é uma comissão que recebe os projetos de lei, que participa, na verdade, de todo o ordenamento interno jurídico aqui do Congresso Nacional. Ela é nova, a gente inicia os trabalhos dela esse ano, e aí já pegamos, inclusive, um pouco mais para frente, né? Por conta aí de todo um processo burocrático que é necessário para a instalação de uma comissão dessa natureza, mas tão logo recebemos essa missão, iniciamos uma atividade intensa dentro de uma agenda, dentro de uma pauta que está sendo programada na CDD. Essas manifestações políticas seriam a maior ameaça à democracia? Eu lhe diria que eu nem diria especificamente manifestação, porque eu acho que essas manifestações, que elas acontecem de forma ordeira, de forma equilibrada, elas são parte do processo democrático brasileiro. O extremismo, né? Exatamente, esse é o ponto central. As ações extremistas, não é? A tentativa, por exemplo, de burlar o Estado Democrático de Direito. Quando alguém, por exemplo, vem para o Congresso Nacional e quebra o prédio, quando alguém vem para cá e defeca dentro do Poder Judiciário brasileiro, que foi o Supremo Tribunal Federal, quando alguém vem para cá e faz uma verdadeira quebra-quebra, isso não é manifestação, isso é, como você diz muito bem, uma ação extremista, uma ação claramente terrorista contra a democracia brasileira. Então, isso se acentuou e se materializou muito no 8 de janeiro, né? Então, por conta disso, e que veio com qual objetivo? O objetivo de burlar a vontade soberana do povo, que foi o voto. Né? Que foi exatamente essa conquista brasileira que é o processo de eleição. Nós levamos anos, inclusive, para a retomada desse voto, que é o voto direto, depois de um período, não é, significativo no Brasil de ditadura, que a gente teve lá de 64 até precisamente 85, depois nós tivemos uma eleição indireta, que foi a eleição do presidente Sarney, né, do Tancredo, mas o presidente Sarney acabou assumindo, mas depois nós tivemos a primeira eleição direta. Tá bom, não foi uma experiência lá, essas coisas, que foi a eleição do presidente Collor na época, mas foi um processo direto, foi uma decisão popular. Da mesma forma que naquele momento a população brasileira decidiu votar e escolher o presidente, ou então o presidente Collor, o Congresso Nacional também, em cima de uma decisão democrática, dentro das suas prerrogativas, também retira, afasta
ele, retira ele do mandato através do impeachment. Então, isso é democracia. A democracia, ela tem freio de contrapeso, ela te dá instrumentos para você avançar, mas também ela te dá um peso para você recuar quando você passa a invadir exatamente o direito das outras pessoas ou não cumprir com as suas prerrogativas, que foi basicamente o que aconteceu. Então, nós levamos uma época significativa para a retomada disso, né? E aí, precisamente lá na eleição do então presidente Collor, mas com o processo direto lá em 85, com as diretas já. A gente conquista isso. O povo brasileiro tem direito de ir para a urna, de escolher quem quiser e quem achar que é adequado para conduzir o Brasil. E aí você tem, durante o governo que nós passamos anterior, 4 anos intensos de questionamento dessa vontade soberana, de questionamento do processo do voto eleitoral, que é feito através da urna eletrônica, sem para isso mostrar prova. Porque alguém pode dizer, sim, mas não podia questionar, podia, mostrando provas. Aí, porque quando você faz uma crítica, ou você questiona, você não mostra prova, larga de ser um direito que você tem de questionamento, passa a ser o quê? Uma calúnia, uma acusação, algo que realmente que não se sustenta, que foi basicamente o que ocorreu. Então, isso se deu durante 4 anos no Brasil e criou o que a gente chama, inclusive, Dinalva, de processo do apito de cachorro. Você tem uma autoridade aqui, e aí, sobretudo, no caso específico do ex-presidente Bolsonaro, um líder de uma nação, a autoridade máxima no Brasil, que faz uma fala agressiva, mas faz uma fala, às vezes, até não querendo ser tão agressivo, você tem uma massa lá embaixo que recebe esta informação e multiplica, transformando em processo de ódio e em tantas outras situações. Passa a ser um processador dessa informação inicial. Então, foi isso que a gente vivenciou e, infelizmente, o que a gente viu no dia 8 de janeiro foi um ato terrível, mas que, pela estrutura brasileira que nós temos, não é? Pelas instituições brasileiras que nós temos, se Deus quiser, esse dia nunca mais será repetido. Agora, dentro dessa perspectiva aí de trabalho da comissão, que papel que teve a CPMI do 8 de janeiro? A CPMI ela foi muito vital para dizer o seguinte: vocês fizeram, mas não farão mais, porque serão punidos. Eu acho que esse é o grande resultado da CPMI. Ao mesmo tempo, também, eu acho que a CPMI, ela esgarçou um problema para a sociedade brasileira. Aquela narrativa que alguém da oposição dizia, olha, esse foi um ato que pode ter sido também pensado pelo presidente Lula, que pode ter sido pensado, orquestrado por este governo, tentando se dar um autogolpe, porque eles colocaram isso com muita frequência nas redes sociais. Eu acho que a CPMI, ela colocou isso para fora e disse, não, não foi isso. Quem deu, ou quem tentou, na verdade, criar um golpe de Estado no Brasil foram pessoas que perderam a eleição e que tentaram buscar, através de um envolvimento de algumas pessoas que tiveram a disposição para caminhar nesse intento golpista, juntando com eles, tentando realmente materializar um golpe no Rio de Janeiro, que, na verdade, eles não conseguiram, né? Então, a gente conseguiu, na verdade, colocar isso de forma muito clara para a sociedade brasileira. O Brasil viu, o povo viu, tanto que, por exemplo, toda pesquisa hoje no Brasil, você vai ver que 80%, 90% das pessoas não concordam com o que aconteceu aqui dentro do Congresso Nacional. Vândalos, terroristas, extremistas, pessoas que vieram para cá claramente quebrar, claramente realmente destruir. Então, eu acho que o papel da CPMI, ela foi muito fundamental, ela foi fundamental para isso, para dizer assim, olha, quem fez foi quem perdeu a eleição. E outra coisa também, quem fez foi quem perdeu a eleição vai ser indiciado e poderá, até no final das contas, ser preso a depender da decisão e do aprofundamento do processo no âmbito da justiça brasileira. Então, acho que teve esse papel muito fundamental e, ao mesmo tempo, também, eu acho que demonstra a força das instituições brasileiras, né? A gente, na verdade, tem instituições fortes hoje no Brasil, como o próprio Congresso Nacional faz parte, na verdade, dessa composição dos 3 poderes, não é? Que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E o papel do Legislativo, através desta comissão, foi muito fundamental para aquilo que o Brasil inteiro, na sua maioria, quer, que é a harmonia, que é a paz realmente na nossa nação. Como é que a comissão ela pode ajudar nesse equilíbrio aí, já que a senhora falou dos 3 poderes? Essa comissão, de alguma forma, ela pode ajudar nesse processo aí de equilíbrio, de harmonia entre os poderes? Eu acho que pode, porque a comissão, para além do processo interno
da comissão de análise de projetos de lei, de emissão de pareceres e outras coisas mais, a gente tem na comissão um ponto muito central, que é exatamente a questão das audiências públicas e do envolvimento da sociedade. É chamar, por exemplo, os estudantes para cá. Nós tivemos, me foge agora o dia, mas nós tivemos a nossa primeira audiência pública com a presença, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, com a presença do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que tem um papel fundamental nesse processo. Aliás, o Rodrigo Pacheco que sugeriu essa comissão, que eu me lembro na posse dele, ele falando sobre a necessidade de se criar uma comissão como essa. Exatamente. Então, na verdade, o Rodrigo Pacheco, ele teve um papel muito fundamental como presidente do Congresso Nacional na formulação e na criação dessa comissão de defesa da democracia e também no travamento de um possível golpe no Brasil. É muito bom a gente lembrar isso quando você rememora, por exemplo, todo o processo histórico brasileiro, você vai ver que o papel do Congresso Nacional, ele é muito importante para essa estabilidade social, né? Aí veja, o que é que nós tivemos lá atrás na década de 60, 64 precisamente? Nós tivemos uma conflagração no Brasil, um país dividido, um país com vários problemas, inclusive de ordem econômica, mas um país ideologicamente dividido, conflagrado, né? E aí, então, naquele momento, você teve lá, com o Jânio Quadros, uma ação orquestrada pela sociedade brasileira, por alguns militares, que se juntaram a representantes aqui do Congresso Nacional. Ou seja, o que lá atrás, o então presidente do Congresso Nacional, que era o Auro Moura de Andrade, ele, na verdade, diz que o Brasil estava em vacância, que o Brasil não tinha um presidente e que, por exemplo, deu posse ao início da ditadura no Brasil, o Rodrigo Pacheco fez o inverso aqui, agora em 2023. O que ele faz? Ele diz, olha, 2022 ainda, aliás, ele diz, olha, o presidente eleito no Brasil democraticamente foi Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Bolsonaro concorreu ao processo eleitoral e perdeu a eleição. Eleição se ganha e se perde. Quem ganhou vai governar e quem perdeu vai aceitar, de fato, essa derrota e esperar um outro tempo da história do Brasil se ele quiser participar do processo eleitoral e se tiver condições legais para isso. Ou seja, o Rodrigo Pacheco, ele foi uma peça fundamental e vital para que hoje eu estivesse aqui conversando com você. Sabe, porque se a gente tivesse tido um golpe de Estado no Brasil, o cenário hoje era um cenário, sabe-se lá qual. A gente sabe que o cenário qual era? Cerceamento de liberdade, censura, o que aconteceu, né? Injustiça, tortura, mortes, assassinatos, desaparecimento, exílio, isso era o que a gente iria vivenciar, né? Então, o Rodrigo Pacheco, ele teve um papel fundamental nisso, como teve, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes como presidente da Corte Eleitoral Brasileira, do TSE, porque ele falou, olha, o processo eleitoral também foi isso. Ou seja, o que lá atrás você teve uma justiça que, de certa forma, endossa o início de uma ditadura no Brasil, porque, de certa forma, participou ali, não, digamos assim, plenamente, mas tiveram pessoas estratégicas que participaram, tanto que nós tivemos o golpe. Neste ano, nós tivemos outro cenário. Então, eu vejo que o Rodrigo Pacheco é fundamental no processo. Eu acho que a criação da Comissão de Defesa da Democracia foi exatamente a materialização dessa vontade dele de ver a democracia hoje brasileira cada vez mais pujante e cada vez mais forte. Agora, efetivamente, senadora, como é que essa comissão ela pode contribuir para esse fortalecimento da democracia, além de fazer debates, a votação de projetos? É mudando a legislação? Eu acho que a gente precisa aprimorar algum processo democrático, mas eu acho de legislação acerca da democracia, mas eu acho que talvez até muito mais do que isso, sabe? A gente precisa manter o que a gente tem de aprovado até o presente momento. A gente precisa manter o legado, a gente precisa manter todo um conjunto constitucional que nós temos hoje criado no Brasil e não fazer o retrocesso, e não permitir que haja uma regressão do que nós tivemos de conquista até o presente momento, tá? Eu acho que nós precisamos até manter mais do que aprimorar mais. O aprimoramento é a manutenção daquilo que nós conseguimos e conquistamos precisamente em 88 com a nova Constituição brasileira, a chamada Constituição Cidadã, não é, que foi muito bem conduzida pelo nosso Ulisses. Então, eu acho que o que está constando nessa Constituição é o que nós temos que manter hoje nos nossos dias. Quer dizer, seria fazer cumprir o que já está escrito. Fazer cumprir, porque a Constituição ela foi muito plena. A Constituição Cidadã do Brasil, ao contrário até
porque ela teve o aprimoramento das outras constituições anteriores do Brasil, ela focou no cidadão brasileiro, ela focou no direito de ir e vir, da liberdade de expressão, da liberdade de fala, né? Quer dizer, ela focou em quem? Ela não focou especificamente no Estado, ela focou no Estado do ponto de vista das suas obrigações, mas ela focou no cidadão brasileiro do ponto de vista dos seus direitos, também das suas obrigações, sim, porque o meu direito acaba quando o seu começa, quer dizer, é para isso que há, na verdade, todo o ordenamento jurídico. Então, eu acho que todo o processo que nós conseguimos conquistar através da Constituição é o que nós temos que manter hoje. E a Comissão de Defesa da Democracia tem esse papel central. Porque o que faz hoje, Dinalva, a extrema-direita no Brasil e no mundo? A extrema-direita no Brasil e no mundo, ela tenta burlar e tenta matar a democracia. Aquele livro que fala sobre de como morrem as democracias, eles mostram isso. O que eles fazem? Eles usam a democracia para fragilizar a própria democracia e depois se sobrepor a ela e se instaurar, por exemplo, um momento de recessão. Esse é o cenário. Agora, por que se usa a democracia? Porque usa o direito de falar, o direito de ir e vir, né? Mas ele começa, na verdade, de uma forma muito paulatina e muito concatenada e muito bem organizada a desconstruir o direito do cidadão, o direito do outro, e passa a ter apenas o seu próprio direito. Então, é exatamente isso que a gente precisa atentar em relação à democracia. A democracia, ela é plena. O direito do cidadão, ele é pleno. E por ser um direito de cidadão pleno, é que nós precisamos manter com muito vigor hoje o que nós temos de Constituição cidadã brasileira. Porque, como eu disse, essa Constituição ela é voltada para o homem, para a mulher brasileira, para a criança, para o adolescente, para o idoso, né? Para a sociedade, de fato, como um todo. A senhora falou sobre esse problema, que não é um problema do Brasil, né? Que é um problema, que é um desafio que muitos países enfrentam, esse crescimento. Existe a ideia da comissão de trabalhar junto a parlamentos, outros parlamentos? Eu acho que nós temos que trabalhar, inclusive agora no mês de fevereiro, nós vamos estar numa viagem muito importante, já depois do Carnaval, precisamente, para os Estados Unidos. Nós vamos estar no Capitólio, vamos conhecer um pouco da funcionalidade lá desse modelo do processo legislativo, né? Vamos estar conversando. A nossa ideia também é visitar outros países no mundo, porque o caso dos Estados Unidos ele é um caso que se aproxima muito do Brasil. Se aproxima, inclusive, do modus operandi do que ocorreu, né, da invasão do Capitólio. Depois nós tivemos uma derrota de um presidente totalmente voltado para a extrema-direita, que aconteceu também no Brasil. Aqui não foi 6 de janeiro, foi 8 de janeiro, mas nós também tivemos uma derrota de um ex-presidente. Aqui eu acho até que nós demos uma resposta mais incisiva para o mundo. Porque hoje o que nós temos um ex-presidente inelegível, nós temos, na verdade, quem tentou ou quem agiu contra a democracia brasileira preso, nós temos financiadores que hoje são indiciados, nós temos militares da mais alta patente do Exército Brasileiro indiciados, nós temos ex-presidente da República indiciado. Então, esse é um cenário que nós temos no Brasil, ou seja, no Brasil, na extrema-direita, a democracia brasileira deu uma boa resposta. Agora, a senhora acha, desculpa, a senhora acha que essas ameaças no mundo todo, elas vêm só da extrema-direita, principalmente da extrema-direita? Ou... Quando a gente fala de extrema, a gente está falando exatamente daquilo que não é ponderado, sim, que não é moderado. O campo da direita equilibrado é um campo da direita que faz parte da democracia. Sim. Você tem o direito de você pensar por um lado ou para o outro, você tem o direito de discordar. Agora, quando você vai para o extremismo, aí você suplanta o direito do diferente, você suplanta o direito da diversidade, você suplanta o direito do outro. E é essa extrema que a gente vai combater, precisa combater. Extrema-direita, né? Extrema-esquerda, tudo que é extremo, tudo que não respeita as diferenças, tudo que não respeita o contrário. Então, é isso que, na verdade, a gente centra, né? E é o que, na verdade, a nossa Comissão de Defesa da Democracia, de fato, centra. Então, eu acho que o Brasil evoluiu para isso, a gente conseguiu dar essas boas respostas, né? Os Estados Unidos, ela está, do ponto de vista legal, sobretudo em relação ao ex-presidente, um pouco mais diferente da história do Brasil, porque aqui nós temos, na
verdade, um ex-presidente inelegível. Lá, a gente não sabe como se dará até o próximo pleito, né? Mas, por exemplo, em outros países do mundo, tem o caso da França, por exemplo, que você acabou, na verdade, não tendo o avanço da extrema-direita, mas que o campo progressista teve que ceder em algumas situações, exatamente para poder trazer um equilíbrio maior. Porque você coloca muito bem, a gente não pode achar que só o nosso direito é o nosso direito fundamental. O direito é fundamental de todos. Não é para um lado ou para o outro lado, né? Então, é nessa perspectiva, de fato, que a gente precisa trabalhar. E eu acho que o Brasil tem dado respostas importantes e a Comissão de Defesa da Democracia é uma grande resposta. Senadora, voltando, falando sobre o funcionamento da comissão. Quais são os temas que devem ir para a comissão? Porque em algum momento me parece que os temas que devem chegar a essa comissão são temas que também têm relação com a Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Como é que vai ser feita essa divisão? Nós tivemos, por exemplo, nós recebemos na Comissão de Defesa da Democracia, eu te diria que quase que, não sei se algum assessor pode até me ajudar aqui a confirmar, mas eu acho que quase que 90% dos projetos que nós recebemos da CDD, elas são oriundos da CCJ. E eu digo oriundos preliminarmente, porque quando nós criamos a CDD, a gente criou a comissão, tomei posse da comissão e, na sequência, houve uma nova distribuição de projetos. E nessa nova distribuição de projetos, quase que plenamente os projetos que vieram para cá, redistribuídos dessas comissões, elas são fruto da Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque na nossa comissão nós estamos muito debatendo projetos que estão afrontando, por exemplo, a lei do Estado Democrático de Direito, que é uma lei nova no Brasil, que traz tipificações muito importantes, criou, na verdade, tipos penais importantes de combate, na verdade, a esse tipo de agressão à democracia. Então, vários desses projetos que exatamente estão na linha desse novo arcabouço legal no Brasil, que traz uma substituição de uma lei retrógrada, de uma lei lá atrás que era voltado para um estado de exceção no Brasil, que era voltado exatamente e que foi muito utilizado durante a ditadura brasileira, esses projetos todos que têm a ver com essa nova lei, elas vieram de fato para a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente acabou herdando muito de fato projetos para a Comissão de Defesa da Democracia. Né? Quer dizer, saíram da CCJ e vieram para a gente. Então, eles deixam de ser da CCJ, né, e passam a ser analisados pela Comissão de Defesa da Democracia, ou eles ficariam nos dois? Não, eles deixaram de lá, vieram para a nossa comissão. A nossa comissão vai fazer uma análise e ele poderá voltar para a CCJ apenas para análise de constitucionalidade, e não mais análise de mérito. Então, a gente fica com o mérito desses projetos e a questão da constitucionalidade volta, em algumas situações, para a CCJ. Quer dizer, seriam esses temas mais voltados para a democracia, para o Estado Democrático de Direito. Exato. A gente, foram 3 meses, começou a funcionar efetivamente em agosto, né? Foi em agosto, precisamente. Nesses 3 meses, qual o balanço que a senhora faz do trabalho nesses 3 meses? Olha, eu acho que foi um trabalho mais inicial, como a gente falou, né? Mas eu acho que está um resultado muito importante. Nós já temos aí quase 30 projetos já distribuídos para a relatoria na nossa comissão, né? A gente está tendo reuniões semanais, nós estamos tendo também audiências públicas e estamos com um calendário muito intenso para 2024. É um calendário que nós vamos trabalhar dentro do Congresso Nacional, mas também nós vamos sair do Congresso Nacional para trabalhar com a sociedade, para trabalhar com outros órgãos. Nós temos hoje aqui no Brasil... audiências externas, inclusive. Nós temos, por exemplo, a AGU, ela criou um departamento próprio muito importante para trabalhar a questão da defesa da democracia. O presidente Lula, dentro do Poder Executivo, também está trabalhando muito intensamente. O Supremo Tribunal Federal. Então, assim, hoje nós temos os órgãos do Brasil que estão muito voltados para a questão da democracia. As escolas do Brasil também estão compreendendo a necessidade dessa defesa. Então, eu vejo que a nossa comissão e a minha defesa
Nós teremos as nossas audiências aqui no Congresso Nacional, mas nós também faremos audiência nos estados para ficar mais próximo do povo. Democracia é perto do povo, né? Não é tão distante. Então, a gente levando o parlamento para essas cidades do Brasil, para esses estados do Brasil, eu acredito que a gente vai, na verdade, incentivar essa prática democrática, sobretudo nos nossos jovens e adolescentes. Eu acho que nós temos um desafio muito grande, que é o envolvimento da juventude brasileira, né? A juventude brasileira, ela, como do Brasil e todo jovem, tem muita garra, muita determinação, muita visão, muito sonho, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar toda essa energia, toda essa garra dessa juventude para informá-los bem, para que eles não sejam desinformados através das redes sociais que estão aí com uma campanha de fake news assim desastrosa, né? Mas que eles recebam a boa informação e, em recebendo a boa informação, eles possam ser reprodutores, né? Processadores dessa boa informação para o Brasil afora. Senadora, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com a senhora aqui. Obrigada, querida. E esse foi o panorama da Comissão de Defesa da Democracia. E nós conversamos com a presidente da comissão, a senadora Elisiane Gama. Essa entrevista ela já está disponível na internet em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.